No cristianismo, os concílios ecumênicos são os concílios que representam, quando vistos em conjunto, a tentativa de alcançar um consenso ortodoxo, estabelecendo uma cristandade unida. Hoje, nós vamos falar sobre um deles, o primeiro concílio de Nicéia. Então, puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. O primeiro concílio de Nicéia foi uma tentativa de alcançar um consenso na igreja através de uma assembleia que representasse toda a cristandade. E ele aconteceu do dia 20 de maio ao dia 19 de junho do ano 325 na cidade de Nicéia, atualmente Iznik, na Turquia. Antes desse, outros concílios já tinham acontecido, começando pelo Concílio de Jerusalém, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, e que ocorreu aproximadamente no ano 50. Esse evento foi crucial na história do cristianismo, pois foi realizado para discutir a questão da circuncisão e da admissão dos gentios convertidos ao cristianismo, e resultou no estabelecimento da liberdade dos gentios em relação à observância da lei judaica. Depois houve o Concílio de Cartago, em meados de 251, que abordou a questão do arrependimento e reconciliação dos cristãos que haviam cometido pecados graves, como por exemplo a apostasia durante as perseguições. Também o Concílio de Elvira, mais ou menos no ano 305, que tratou de questões disciplinares, como por exemplo regras para o casamento de clérigos, o tratamento de hereges e as regras para a observância do domingo. O Concílio de Antioquia, de 264 a 268, também conhecido como Concílio de Reconciliação, que abordou as controvérsias do batismo e buscou resolver a diferença entre os cristãos após o cisma que surgiu por causa da falta de uniformidade na celebração da Páscoa. O Concílio de Arles, em 314, convocado para tratar das controvérsias donatistas, que diziam respeito à validade dos sacramentos ministrados por clérigos que haviam cedido às pressões da perseguição. O primeiro concílio de Nicéia, realizado no ano 325, convocado pelo imperador Constantino para tratar da controvérsia ariana em relação à natureza de Jesus Cristo e sua relação com o Deus Pai. Constantino I, também conhecido como Constantino o Grande, foi um dos imperadores mais influentes da história e desempenhou um papel significativo na transformação do Império Romano e no desenvolvimento do cristianismo. Nascido em 27 de fevereiro, entre os anos 272 e 280, era filho de Constâncio Cloro, imperador romano, e Helena, que mais tarde seria venerada como santa na tradição cristã. Ele iniciou sua carreira como oficial militar sob o governo de seu pai e serviu em várias campanhas. Após a morte de Constâncio, ele enfrentou vários conflitos internos e rivalidades, emergindo como um possível sucessor ao trono imperial. Um dos momentos mais conhecidos de sua vida aconteceu na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312. Segundo a tradição, antes da batalha, Constantino teve uma visão de uma cruz brilhante no céu, com a inscrição In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. A partir de então, o imperador, que anteriormente se apresentava como protegido de Hércules, passou a usar como símbolo um cristograma, formado pela sobreposição das duas primeiras letras da palavra Christos em seus estandartes militares. Constantino saiu vitorioso na batalha e entrou para a história como o primeiro imperador romano a professar a fé no cristianismo. O debate sobre a veracidade da conversão de Constantino ainda perdura até os dias atuais, visto que, até um período muito tardio de seu reinado, ele não abandonou a sua devoção ao Deus Sol invicto e o manteve como símbolo de suas moedas até o ano 315. Muitos historiadores afirmam que a sua adoção ao cristianismo é resultado de influência familiar, pois sua mãe Helena havia nascido cristã. Helena posteriormente partiu em peregrinação à Terra Santa e afirmou ter encontrado lá a cruz verdadeira, utilizada na morte de Jesus Cristo. O imperador, então, ordenou que lá fosse construída a Basílica do Santo Sepulcro, substituindo o templo pagão que fora anteriormente construído pelo imperador Adriano.
A Enciclopédia Hídria afirma que Constantino nunca se tornou cristão, pois no dia anterior à sua morte, ele teria feito um sacrifício a Zeus, e até o seu último dia, ele utilizou seu título pagão de Pontífice Máximo. E como até o dia de sua morte ele não havia sido batizado, nunca participou de nenhum ato litúrgico, como a missa ou a Eucaristia. Já a Enciclopédia Católica afirma que Constantino favoreceu de forma igual todas as religiões praticadas nas terras sob o seu domínio. E como sumo pontífice, ele também zelou pela adoração pagã e protegeu seus direitos. Independentemente de sua conversão ter sido genuína ou não, fato é que no ano 313 ele assinou o Édito de Milão, decreto que concedeu liberdade religiosa aos cristãos e pôs fim à perseguição empreendida contra eles dentro do Império Romano. Os cristãos receberam o direito de adorar livremente e praticar a sua fé sem interferência do governo, além de ter sido devolvidas a eles todas as suas propriedades que haviam sido tomadas durante as perseguições. Embora o Édito de Milão não tenha realmente declarado o cristianismo como religião oficial do Império, como muitos pensam, ele teve implicações duradouras na relação entre o cristianismo e o poder político, pois estabeleceu um precedente de tolerância religiosa que levou a uma crescente aceitação da religião. A proclamação do cristianismo como religião oficial do Império Romano aconteceu mais tarde, durante o reinado do imperador Teodósio I, com o Édito de Tessalônica, emitido em 380. Enquanto o Édito de Milão de Constantino concedia liberdade de culto a todas as religiões, o Édito de Tessalônica, por sua vez, proibiu outras formas de religião, que eram consideradas heréticas. Outro dos feitos de Constantino foi construir uma nova residência imperial em Bizâncio, chamando-a de Nova Roma. No entanto, em honra a Constantino, as pessoas a chamavam de Constantinopla. Eu sei que você já ouviu bastante esse nome aqui no canal, que viria a ser a capital do Império Romano do Oriente por mais de 1000 anos. E devido a isso, Constantino é considerado um dos fundadores desse império. Hoje, ela é nomeada Istambul, mas já foi também a capital do Império Turco-Otomano, de 1453 até o final deste, no ano de 1922. Voltando ao Concílio de Nicéia, duas questões principais foram discutidas lá. A primeira foi a heresia ariana, termo que agrupa um conjunto de controvérsias ligadas ao arianismo e que dividiam a igreja cristã naquela época. Ário, presbítero cristão de Alexandria, entre outras coisas, negava a consubstancialidade entre Jesus Cristo e o Deus Pai, ou seja, cria que o Filho era diferente do Pai em substância, e propagava que só existia um Deus verdadeiro, o Pai eterno, o princípio de todos os seres. De acordo com ele, Cristo teria sido criado por Deus antes de todas as outras coisas, para ser usado como um instrumento no restante de sua criação. E por isso, Cristo seria inferior e limitado, e não possuía o mesmo poder que o Pai, sendo simplesmente um semideus. As ideias de Ário propagaram-se muito rapidamente e ganharam muitos adeptos, confundindo a igreja cristã apoiada na crença da Trindade. Discussões sobre a origem do Filho levantaram dois posicionamentos: se ele não teve começo e foi gerado pelo Pai a partir do seu próprio ser, ou se teve começo e foi gerado do nada. Alexandre e Atanásio, ambos de Alexandria, tomaram a primeira posição e Ário, obviamente, tomou a segunda. O concílio decidiu esmagadoramente contra os arianos, e de aproximadamente 318 participantes, todos concordaram, com exceção de 2, em assinar o que ficou conhecido como Credo de Nicéia. Esses dois, juntamente com Ário, foram banidos para Ilíria, região a noroeste dos Balcãs. O Credo de Nicéia, também conhecido como Credo Niceno, é uma declaração de fé fundamental que foi elaborada e adotada durante esse concílio e desempenhou um papel central na definição da doutrina cristã sobre a Trindade e a natureza de Jesus Cristo, sendo recitado ainda hoje em várias liturgias e celebrações religiosas. A segunda questão importante era sobre a festa da Páscoa. A Páscoa cristã
está ligada à festa da Páscoa judaica e à festa dos pães ázimos, pois a crucificação e a ressurreição de Jesus ocorreram no tempo em que essas festas judaicas estavam sendo celebradas. Algumas comunidades cristãs celebravam a Páscoa no dia 14 do mês Nissan, primeiro mês do calendário religioso judaico, e outras comunidades celebravam no primeiro domingo após o dia 14 de Nissan. O problema é que os cristãos começaram a demonstrar insatisfação com o estado desordenado do calendário judaico, e o concílio então separou o cálculo da Páscoa de toda a dependência do calendário judaico, estabelecendo uma fórmula para calcular a data de acordo com o equinócio da primavera, para que então todos os cristãos pudessem comemorá-la na mesma data. Além desses dois assuntos principais, vários outros assuntos de disciplina da Igreja foram discutidos e resultaram em 20 cânones. A estrutura organizacional da Igreja, padrões de dignidade e a adequação de comportamentos antecedentes para o clero, reconciliação dos apóstatas, com o estabelecimento de normas para penitência pública e arrependimento, readmissão dos hereges na Igreja, incluindo questões sobre quando a reordenação e o rebatismo seriam necessários, e a prática litúrgica, incluindo questões sobre o lugar dos diáconos e a prática da oração durante a liturgia. Constantino organizou o concílio nos moldes do Senado romano e esteve presente como superintendente e presidente, mas ele mesmo não deu nenhum voto oficial. Ele convidou todos os 1.800 bispos da Igreja Cristã dentro do Império Romano, mas um número bem menor que esse compareceu. Ósio, bispo de Córdoba, possivelmente presidiu as deliberações como um representante oficial do Papa, e Eusébio de Nicomédia, bispo e colega de escola de Ário, provavelmente proferiu o discurso de boas-vindas. Esse concílio marcou um esforço significativo para resolver as diferenças doutrinárias por meio do diálogo e da colaboração entre os líderes da Igreja, estabelecendo um precedente para futuros concílios ecumênicos que moldaram a doutrina e a organização da Igreja ao longo dos séculos. Mas, embora ele tenha resolvido muitas questões teológicas, as discussões em torno de temas como a natureza de Jesus Cristo continuaram nas décadas seguintes, resultando em outros concílios importantes, como o de Constantinopla, por exemplo. Mesmo assim, ele representa um marco na história do cristianismo, onde a Igreja se uniu para abordar questões complexas, estabelecendo um entendimento comum sobre aspectos fundamentais da fé cristã. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou a Thaís Manóquio, em Curiosidades Teológicas.